Olá, espero que esse vídeo te encontre num momento muito bom. O que eu vou conversar com vocês hoje é mais um caso daqueles de pessoas que acham que vão morar e trabalhar nos Estados Unidos com visto de turista. E o pior dessa vez é a pessoa que acha que pode ficar o tempo que ela quiser dentro dos Estados Unidos com visto de turista. Não é assim que as coisas funcionam e eu vou explicar para você o porquê. Primeira coisa é que quando você chega nos Estados Unidos, existe um documento que é o I-94. Esse documento ele é redigido pelo agente da imigração quando você pousa nos Estados Unidos. E é esse documento que diz quanto tempo você pode ou não ficar nos Estados Unidos. Muita gente tem aquela ideia cafona, demodê, aquela coisa antiga. Vai, fica 6 meses nos Estados Unidos, depois você volta. Você pode ficar 6 meses nos Estados Unidos, desde que o agente da imigração permita a você ficar 6 meses nos Estados Unidos. Fora isso, você tem que ficar pelo prazo que ele determinou nesse documento, I-94. E por que eu estou falando isso para vocês? Hoje, chegou uma pessoa para a gente falando: fiquei nos Estados Unidos 5 meses, pousei no Brasil, liguei meu celular, recebi um e-mail dizendo que o meu visto tinha sido cancelado, que o meu visto tinha sido revogado. O que é que foi que aconteceu? Prontamente a gente pediu uma cópia do passaporte dessa pessoa, deu entrada no I-94 dela, e no I-94 dela estava dizendo que ela só podia ficar 15 dias. E eu falei, olha, você só tinha autorização para ficar 15 dias. Quem foi que falou que você poderia ficar mais tempo? É aquela famosa, né? Ah, porque meus amigos me falaram, eu vi na internet, eu vi um vídeo no TikTok. Preste atenção numa coisa. As regras são diferentes do famoso falaram por aí. Entende uma coisa. Quando você vai para um outro país, você vai para a França, para a Inglaterra, para a Itália, para a Alemanha, para o Canadá, para o México, para a Argentina ou para o Chile, você pensa em ficar 5 meses? Que tesão é esse que as pessoas têm em querer ficar muito tempo nos Estados Unidos? Você pensa em morar e trabalhar ilegal num país? Você pensa em sair do seio da sua casa, da sua família, dos seus amigos, onde você tem uma base estruturada para virar um imigrante ilegal em outro país? É claro que não. Então por que você tem essa vontade de fazer isso nos Estados Unidos? Entenda uma coisa de uma vez por todas. Se você pensa em morar e trabalhar nos Estados Unidos, ou em qualquer país que seja, existe um caminho próprio para isso. Para com essa ideia antiga, velha e cafona de ser um cidadão ilegal em outro país. Você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. Você vai virar uma vergonha, vai acabar sendo preso, vai acabar sendo deportado, ou até passar por isso, ter o seu visto cancelado. Entenda uma coisa. Quando você vai para Paris, quando você vai para Milão, quando você vai para Dubai, quando você vai para qualquer lugar que seja, você abre uma conta em banco? Você aluga uma casa? Você aluga um apartamento? Não! Então por que fazer isso nos Estados Unidos? Entende uma coisa, existem regras e elas precisam ser cumpridas. Hoje, essa moça perdeu o direito de entrar nos Estados Unidos pelo simples fato que ela ouviu pessoas dizendo que ela poderia ficar 5 meses. Não pode, nem nunca pôde. Quem determina o tempo que você pode ou não ficar nos Estados Unidos é o agente da imigração quando você pousa na América. Espero ter ajudado vocês com essa dica. E uma coisa muito importante, você não vai morar e trabalhar ilegal nos Estados Unidos com visto de turista. Tchau, tchau, pessoal!